Neymar se machucou, professor, me ligaram. Oi? Minha mãe fez até uma cartinha para ele. Vai pedir para ele baixar o preço do arroz também? Vai. Aí vai mandar comprar na Venezuela, hein? É verdade. Ai, ai. Vamos lá, gente. Deixa eu abrir aqui o slide para nós. Apesar que eu já até mandei esse slide. Quem baixou ele, o seu Djalma até colocou no grupo lá, né? Já está disponível para vocês já. Hoje nós vamos falar de papéis de trabalho, tá? Por falar nisso, eu fiquei triste com aquela provinha que eu passei para você, aquela reprova, né? Vamos dizer assim, né? Uma prova refeita. Nós teve uns lá que foi muito mal. Até parece que chutou tudo. E tava aparecendo o Paulo Rossi na final da Copa 94. Paulo Rossi não, o Roberto Baggio. O Paulo Rossi foi o Caboclo Brasil 82, olha só. O Roberto Baggio. E professor, você é antigo, hein? Rapaz, eu chorei muito em 82, pense. E 86 também. Aí depois você... Mas 82... Depois é só alegria. 82 era a seleção, era bom demais dar com o time. Vamos lá. Só vamos falar de papel de trabalho. Vocês vão ver que papel de trabalho, na verdade, né, para resumir aqui, só para vocês entenderem, é tudo aquilo que o auditor, né, vocês já viram em perguntas aí, esse tema cai em prova do CRC, tá? É tudo aquilo que o auditor utiliza para fundamentar lá o seu parecer, tá? O seu relatório ou o seu parecer, tá? Ok? Por que relatório ou parecer? Porque quando é um auditor externo, ele emite um parecer. Quando é um auditor interno, ele emite um relatório, tá? Vamos lá. Então, com relação à auditoria em si, né? Quando vocês forem executar uma auditoria, tá? Vocês vão ter que... Tudo aquilo que vocês fizerem, né? E considerarem importante para fundamentar depois, para respaldar, usar o termo até respaldar, né, o parecer de vocês, a conclusão de vocês, né? É igual vocês estão fazendo TCC. Tudo aquilo que você acha interessante, você tem que ter. Imagina que você pode ser questionado, então você tem que ter essa documentação para te fundamentar, tá? A mesma coisa com o auditor. A conclusão do trabalho dele, né, é a emissão do parecer final, né, ou o relatório final lá, se ele for auditor interno, tá? Então, ele tem tudo aquilo que ele considerar importante, tudo aquilo que ele utilizar ali que vai fundamentar o trabalho dele, ele precisa guardar essa documentação, porque isso é papel de trabalho, tá? E, né, como eu até deixei lá na pergunta, né, da atividade, né, ele tem que guardar essa documentação, né, por 5 anos, tá? Essa documentação é dele, tá? É trabalho dele, essa documentação fica com ele, certo? E ele só vai disponibilizar isso, né, se for com ordem judicial ali, entendeu? Tá? Porque ele tem que se fundamentar, né? E ele tem que se resguardar, que imagina, você pede um extrato bancário, você recebe esse extrato, né? Te apresentaram, você fundamentou o seu parecer naquele extrato e chega lá na frente, algum problema, né? Alguém te pede, por exemplo, esse extrato depois, você entrega, vamos supor que você não fica nenhuma cópia dele. Depois alguém te questiona e você não tem mais como provar de onde você fundamentou, você entendeu? Então, para começar, a gente tem a questão da fidedignidade das informações, né? Tem a gente guardar toda essa informação, não pode ser repassada para ninguém, certo? Então, a responsabilidade é muito grande. Por quê? Porque, geralmente, por exemplo, quando você vira um auditor,
e você trabalha com auditoria de um tipo de empresa, né? Vamos pensar que você faça não auditoria contábil, né? Mas auditoria contábil é importante também, porque toda empresa vai ter a contabilidade, né? Mas assim, quando você faz, por exemplo, uma auditoria de processo, então a tendência é que você faça auditorias em empresas do mesmo ramo, né? Porque se você se especializa num processo, então você vai ser o cara naquele processo ali, então você vai fazer auditoria naquele ramo de empresas. Então você tem tipo assim, você vai ser conhecedor de muitas informações, né, de várias empresas diferentes, e alguns proprietários, eles vão ser tentados a ver se consegue alguma informação dessa de você, tá? Com relação à contábil, ela é menos problemática, né? Por quê? Porque você vai fazer auditoria contábil em qualquer tipo de empresa, porque as empresas todas as grandes empresas têm contabilidade, certo? Ali própria. E, por exemplo, de repente você vai fazer uma auditoria na contabilidade numa metalúrgica. Aí, de repente, você vai fazer uma auditoria na contabilidade de uma empresa de varejo, né? Depois de uma empresa farmacêutica. Então, vamos dizer assim, eles não vão ter muito interesse em saber como é que tá as outras empresas, né? Porque são empresas de ramos diferentes, né? Podem ter perguntas genéricas, tudo, pode, né? Como é que as empresas estão se sobressaindo, alguma coisa assim que você tem visto, né? Mas aí são perguntas genéricas que você pode dar também respostas genéricas, né? Ou seja, você pode dar respostas, né? Até satisfazendo a curiosidade da pessoa, mas sem adentrar, né? No mérito da onde que veio essa informação, certo? Então lá, né? Nós estamos vendo aí que todos os papéis de trabalho, né? Ele está lá numa instrução técnica, né? Que é dentro da NBC, né, a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 11, na Instrução Técnica 02, tá? Então, lá dentro a gente vai encontrar tudo que é respectivo aos papéis de trabalho, certo? Vamos lá. Primeiro, né, o auditor, ele vai elaborar papéis de trabalho, né, de forma que a gente já falou, que ele vai suportar a opinião que ele vai emitir no parecer final, tá? Que é isso? Olha, a minha opinião é embasada em evidências, tá? Evidências, isso aí, ó, registra as evidências. Então, eu me embasei com o quê? Por exemplo, você pode fazer uma auditoria, você vai solicitar, por exemplo, do financeiro, né, um relatório dos clientes lá que estão em aberto, né, por exemplo. Ele vai te dar esse relatório é um papel de trabalho, tá? Isso você vai ter, de repente, lá dentro do seu parecer, se envolver essa questão de clientes, né? Então, você vai estar se fundamentando ali em um documento. Esse documento é papel, certo? Você pode se fundamentar, por exemplo, no extrato bancário, né? Ou você pode fazer cartas, enviar cartas, né? Solicitando aí para fornecedores posições de dívidas na empresa que você está auditando, né? O fornecedor vai responder diretamente para você. Você pede que a empresa solicite, né, aquela triangulação, né? A empresa pede para o fornecedor enviar para você, auditor, né, a posição real da empresa. Por quê? Para evitar que isso volte para a empresa e a empresa possa aí alterar, né, dar alguma informação, né? Certo? Então você recebeu essa documentação, e isso é papel de trabalho. Isso vai evidenciar, vai ajudar, né, a fundamentar a sua decisão final, sua conclusão do seu trabalho, né? Seja o seu parecer ou o seu relatório ali, né? Então, os papéis de trabalho, gente, representam o registro de todas as evidências obtidas ao longo da execução da auditoria, certo? Deixa eu até destacar isso aqui. Deixa eu só achar onde está. Aí eu não sei mais. Alguém nervoso aí? Constituir a documentação preparada pelo auditor ou fornecida a este, né, na execução da auditoria. Vamos lá.
você também, na hora de fazer auditoria, você não vai ter somente... Pera aí, gente, deixa eu ver se um cachorrinho fica quieto aqui. Joga água quente aí, professor, que resolve. Para de ser malvado, Mourão. Jogava quente do bichinho. É brincadeira, Ruth, tô brincando. Professor, basta o senhor dar um peteleco no nariz dele. Ser malvado. Jogar água quente aí tu. É brincadeira, Ruth, eu não faria um negócio desse, não. Ele não é nem de latir, viu? Aí, por algum motivo, ele resolve. Aqui o leão de chácara, ó. Professor não tem nem tamanho, moço, já tá fazendo zoada. Tá vendo? Olha que crescer, então. Você tem que cuidar ele. É fofo. Ó, pra ficar com ele, tem que levar o pai junto, viu? Oh, neném. Ah, não. É muito lindo esse neném. Esse é o Chico. Adoro o nome dele. Se vocês iam brigando com o Chico, vocês sabem que é ele, tá? Cadê, Professor, professor? Não tô vendo, não. Por que o senhor não chama ele de Bidu? Que Bidu, rapaz? Bidu é azul. Oi, gente. É só pintar, professor. Tem nadinha. Falou aí. Fica aí quieto, tá? Então, vamos lá, gente. Eu estava comentando com vocês. Tipo assim, ó. Você pode montar relatórios também, né? Dentro do seu trabalho de auditoria, certo? Por exemplo, planilhas, alguma coisa que você monte. Essas planilhas também elas vão vir a ser consideradas papéis de trabalho, tá? Então, tudo aquilo que você trabalhar, utilizar, né, durante a sua auditoria de documentos, todos esses documentos são considerados papéis de trabalho, ok? Todos eles você vai ter que ter, se a gente for estudar aí papéis de trabalho, né, vocês têm que criar documentos em ordem lógica, com cabeçalhos, com marcações já específicas, né? Para quem for querer enveredar aí pela parte de auditoria, tem que estudar bem, porque tem todo um jeito de montar essa documentação, tá? Por quê? Para facilitar, de forma que fica bem mais fácil você executar seus trabalhos depois, tá? Olha, aqui está bem claro, ó. Integra um processo organizado de registro de evidências da auditoria, intermédio de informações em papel, meios eletrônicos ou outros que assegurem o objetivo a que se destinam, tá? Professor, então eu tenho que imprimir tudo? Não, você pode muito bem guardar a documentação em e-mail eletrônico. De repente você recebeu um e-mail, né, lá com um extrato, você não precisa imprimir esse extrato, você vai verificar ele tudo, só que você vai ter que guardar esse documento. Quando fala sobre a guarda do documento, né, não quer dizer que você tem que guardar ele numa caixa, tá? Você pode, hoje em dia, como a gente fala, né, guardar em nuvem, tá? Sem problema. Mas você tem que ter essa documentação muito bem guardada. Eu aconselho sempre aquela questão, né? Você nunca guarda num lugar só, né? Seja ela física ou virtual, né? Você corre risco, né? Se você perder aí um acesso de um e-mail seu, como é que você busca essa documentação depois? Então o prejuízo pode ser grande, tá? Vamos lá. Os papéis de trabalho se destinam a quê, né? A ajudar pela análise dos documentos de auditorias anteriores ou pelos coligidos, né, quando a contratação de uma primeira auditoria, no planejamento e na execução da auditoria. Tá? Facilitar a revisão do trabalho de auditoria e registrar as evidências do trabalho executado para fundamentar o parecer do auditor independente. Vamos lá, se você é um auditor interno, né, você pode ter todos esses relatórios, tudo. Isso vai fundamentar o seu parecer, o seu relatório junto à diretoria da empresa, né? E quando o auditor externo vier,
o independente, ele pode muito bem usar seus papéis de trabalho, tudo aquilo que você fez, né, porque é interesse dele também pegar um serviço mais facilitado, né, e já utilizar como papel de trabalho para ele, certo? Então, o que é facilitar a revisão? Facilitar a revisão nada mais é que, tipo assim, vamos lá, quando você começa a fazer auditoria, alguém mais experiente vai revisar o seu trabalho antes de finalizar, você entendeu? Então, você vai fazer, vai ter toda a documentação e essa pessoa vai fazer essa análise. Por exemplo, você pode, de repente, no começo, você não tem a experiência e, às vezes, deixa passar alguma coisa. Então, um auditor com mais experiência, ele já vai enxergar coisas que muitas vezes a gente não vê, tá? Então, ele vai, de repente, pegar aquele mesmo trabalho que você teve e chegar, aqueles mesmos documentos que você teve acesso, quer dizer, e chegar a um parecer diferente, tá? Por quê? Porque ele vai ter um olho mais crítico, um olho mais treinado, mais experiente para poder fazer essa análise, tá? Vamos lá. Ó, a importância dos papéis de trabalho, hein? São objetivos deles: representar na justiça as evidências do trabalho executado e acumular provas necessárias para suportar o parecer do auditor, né? Vamos lá. Você foi lá, fez uma auditoria contábil numa empresa aí, né? Essa empresa abriu ações em bolsa de valores, tudo, e lá na frente descobriu-se que tinha muita fraude na empresa, tá? De quem que é o pescoço está na reta primeiro? É do auditor, né? Porque se ele validou aquelas informações, né? Então, aí, se você fez seu trabalho direito, né? Vamos lá, você vai ter que se defender e mostrar que a sua fundamentação foi baseada em documentação ali, foi muito bem feita e em documentos que você recebeu, tá? Agora, a experiência, né? O auditor experiente, ele já pode identificar quando a empresa está sonegando alguma coisa para ele, né? Mas isso aí é com muita experiência. Por quê? Porque com o tempo você passa por uma, duas, três, 10 empresas, aí, ou até mais, você começa a ficar experiente, você sabe o que pode pedir ou não, porque você começa a vivenciar aquilo ali no dia a dia, certo? Então, se alguém tenta te enganar, você já começa a desconfiar, né? Você já começa a perceber quando estão tentando te passar para trás, certo? Porque, na verdade, principalmente você como auditor externo, né? O auditor interno, como nós vimos, ele está ali para ajudar a empresa, tá? O auditor externo não, ele está para avaliar a empresa. Ele está realmente fazendo auditoria na empresa para ver se aquelas informações condizem mesmo, né, com as normas, com as leis, com as políticas internas da empresa e se estão alicerçadas em documentos válidos, né? Tá? Então, o auditor externo, ele não é seu amigo, tá? Ele não está ali para te ajudar, ele está ali para ser justo, para te avaliar. Por quê? Porque se ele te ajudar, usar o termo, né, ele pode se prejudicar. Nós temos aí, né, fatos que ocorreram alguns anos atrás, né, com aquela Enron, WorldCom, né, várias grandes empresas americanas aí, em que tinha a auditoria externa, né, que era, na verdade, a Arthur Andersen na época, ela era conivente com as falcatruas, certo? Ou seja, eles faziam vista grossa. Nós sabemos que tem aquela questão lá, que a cada 4, 5 anos aí tem que trocar de auditor, não pode ser mais, não pode continuar o mesmo auditor, só que às vezes, né, quando a coisa já está com problema, você troca a auditoria, ou troca o auditor, mas vem outro que já está, né, já está no esquema já. Tá? E no final da história, as empresas de deixar de existir quebraram, né? E quem quebrou junto, quem faliu junto foi a empresa de auditoria, a Arthur Andersen, entendeu? Que era uma das 3 maiores que existiam. Tá? Vamos lá. Conforme o Código de Ética Profissional, né, no que se refere à disponibilização dos papéis de trabalho, relatórios e outros documentos, né, que deram origem a orientar a execução do seu trabalho para fins de fiscalização pelo Conselho Regional, o auditor independente está obrigado a atender e apresentar toda a documentação da auditoria, tá? Mas vamos lá. Olha, para a fiscalização do Conselho Regional, tá? Do CRC. Ou perante a Justiça, ou pela CVM, né? Que são órgãos aí superiores aí.
tá? Segundo a norma de contabilidade, a técnica, né, 11.3, que ela trata sobre esse trabalho, documentação da auditoria aprovada pela resolução do Conselho Federal, número 1024/05, de 2005. Sobre esse trabalho, destina-se a ajudar para análise de documentos de auditorias anteriores ou pelos colididos quando da contratação de uma primeira auditoria, facilitar a revisão, registrar as evidências do trabalho executado, para fundamentar o parecer do auditor. Tá vendo que a gente é redundante, né? Na verdade, o texto é redundante mesmo. Por quê? Nós temos que fundamentar, temos que forçar a compreensão, né, do objetivo do papel do trabalho, certo? Vamos lá. O objetivo que o auditor tem quando ele vai conduzir uma auditoria inicial, né, com relação a saldos iniciais, é obter evidência de auditoria apropriada o suficiente sobre se os saldos iniciais contêm distorções que afetam de forma relevante as demonstrações contábeis do período corrente e as políticas contábeis apropriadas refletidas nos saldos iniciais, né, se elas foram aplicadas de maneira uniforme nas demonstrações contábeis. Vamos lá. Você vai fazer uma auditoria contábil de uma empresa referente ao exercício de 2019, certo? Primeira coisa, você vai ter que solicitar o parecer da auditoria que foi realizada em 2018. Por quê? Porque o seu saldo inicial depende de como foi feito o ano anterior, certo? Então, o saldo final de um ano é o saldo que inicia o ano seguinte. Certo? Então, o saldo que termina um ano é aquele que começa o ano seguinte. Então, isso pode interferir no seu levantamento, tá? Olha lá. Se os saldos iniciais contêm distorções que afetam de forma relevante, né, as demonstrações contábeis do período corrente. Então, os saldos iniciais, eles dependem dos saldos finais, do que aconteceu no ano anterior, certo? E se as políticas contábeis que refletem os saldos iniciais foram aplicadas de maneira uniforme nas demonstrações do período corrente, ok? O trabalho de auditoria inicial atesta que as demonstrações contábeis do período anterior não foram auditadas, né, ou as demonstrações contábeis do período anterior foram auditadas por um auditor independente intercessor. Então, quando vai fazer uma auditoria contábil de um período, você vai dizer, olha, o período anterior não foi auditado, ou o período anterior foi auditado, tá? Então, você tem que ter essa informação em mãos. Então, quando você está, por exemplo, uma empresa de bolsa de valores, né? Essas empresas, geralmente, sempre, né? Elas vão ter uma auditoria que foi feita aí todo ano, vai ser feita todo ano. Então, quando você pega ela uma vez, você vai fazer de um ano e você vai ver que ela foi feita por outro auditor no ano anterior, tá? Por outra auditoria no ano anterior. Então, isso você tem que ter essas evidências, né? De como foi feito, o que foram mensurados, né? Você vai ter que ler, por exemplo, o relatório da diretoria, o parecer da auditoria anterior, para ver, tipo assim, as metodologias que foram aplicadas, né? Em mensuração das dívidas, em mensuração de recebíveis, tá? Então, vocês têm que se antenar nisso, ok? Forma e conteúdo dos papéis de trabalho, tá? Vamos lá. Primeiro, toda vez que a gente fala em auditoria, né, a gente vem aí no planejamento dessa auditoria, tá? Por que é o planejamento da auditoria? Nada mais é que você tem que ter, por exemplo, quantos dias mais ou menos você vai precisar fazer a sua auditoria, ou dias, ou semanas, ou meses, né, depende da extensão, do tamanho da auditoria. É por isso que muitas vezes, se é uma auditoria muito grande, você não pode fazer sozinho, você precisa de uma equipe, porque você não pode passar um ano fazendo auditoria, se você for um auditor independente. Você tem que dar um resultado, e esse resultado, esse parecer, ele tem um prazo para sair. Imagina, a empresa fecha o balanço lá, por exemplo, em fevereiro, precisa apresentar aí para a CVM, sei lá, em abril, e você fala assim, não, vai demorar uns 6 meses em fazer, você esquece, né? Isso tem que ser feito rápido. Então, mas aí vai fazer de qualquer jeito? Não, aí precisa de mais pessoas para fazerem, tá? Para trabalhar nesse processo.
Então, você tem que pensar. Quando você, com o tempo, lógico, né? Ninguém vai começar a trabalhar fazendo auditoria numa grande empresa sem nunca ter feito uma auditoria numa grande empresa. Então, você vai trabalhar, por exemplo, numa firma de auditoria, você vai aprender que eles vão... Olha, uma auditoria contábil, sei lá, vamos supor que ela demore 15 dias, né? Então, você já tem todo o esquema de como trabalhar, quanto tempo vai durar, né? Você já tem uma pequena tolerância ali, mas como que você vai fazer? Então, tem todo aquele cronograma, aquela sequência lógica, aquele planejamento, né? De como vai ser feito essa auditoria. Então, o que você vai fazer primeiro, o que você vai levantar, quem que você vai investigar primeiro, até por quê? Porque quando você vai aplicar essa auditoria na prática, aquela empresa que vai passar pela sua auditoria, certo? Ela tem que estar preparada, né? O que é o preparado? O preparado é o seguinte, o setor já tem que estar sabendo, a tal dia, tal hora, o auditor vai estar com você. Então, você precisa se organizar suas atividades, né? De maneira que naquele dia, naquele horário, naquele, sei lá, pode ser um período da manhã, um período da tarde, ou 1, 2 horas aí, você esteja disponível para o auditor, certo? Então, de repente, tipo assim, vamos pensar que o cara tem um serviço para ser feito, né? Lá no setor dele, ele já tem que antecipar esse serviço ou passar para outro, alguma coisa, porque naquele horário ele precisa estar disponível para a auditoria, tá? Por quê? Porque a auditoria tem prazo, certo, gente? Não dá para ser o tempo todo. Eu passei lá na DVM várias vezes por auditoria de processo, mas o cara já chega, né? A primeira coisa, ele já chega e mostra o script todo que ele vai fazer. Todo o roteiro dele está ali. Olha, geralmente eram 3, ele chegava num dia depois na hora do almoço, né? Então a gente tinha um dia tarde, tinha mais 2, um dia cheio e outro dia de manhã. Ou quando ele só chegava de madrugada, aí já passava os 2 dias cheios. Então ele já falava, olha, na manhã, né, do primeiro dia, né, primeiro turno, vamos dizer assim, vamos fazer isso, 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 no outro vai ser isso, aquilo, outro, por quê? Ele programava a sua auditoria de acordo com a disponibilidade de voo, né? Que às vezes tinha avião que chegava de manhã, depois às vezes chegava à tarde, aí passou a chegar de madrugada, né? Então ele já programava a sua auditoria de acordo também com a disponibilidade de transporte. Então ele tinha que terminar, porque ele já vinha com a passagem de vinda, né? Lógico, né? E já com a de retorno já marcada. Tá? E já tinha o horário para terminar. Certo? Então, gente, isso é o planejamento. Imagina, vocês fizeram aí, né? A turma aí do 8º período fez no semestre passado aquele cronograma lá do TCC, tá? Às vezes vocês podem pensar assim, bobeirinha lá, eu só peguei lá e botei umas datas qualquer de qualquer jeito, tá? Mas o correto daquilo lá é você pensar, olha, tenho aqui, sei lá, 15 dias, um mês para levantar aqui essas informações, né? Depois eu tenho que fazer a parte da fundamentação teórica, eu tenho mais 15 dias e por aí vai. Por quê? Porque se você consegue cumprir o cronograma, né, que você estabeleceu, então você vai entregar tudo no prazo. Se você já não consegue cumprir, né, numa parte você não cumpre, na outra você vai ter que sacrificar alguma coisa para poder compensar aquele tempo ali, tá? Então tudo isso é pensado. A auditoria é a mesma coisa, ela é pensada, né? Então, se vocês pegarem alguém que é experiente, que é um auditor experiente, né, ele vai te dar as dicas totais disso, tipo assim, olha, vamos lá, auditoria contábil, como é que a gente começa, né? O que a gente faz? Eu tenho uma cadeia de sequência a ser seguida, porque tem coisas que eu posso pular, mas tem coisas que dependem de outro resultado para mim poder fazer, tá? Então, isso que é o planejamento. Então, um bom planejamento é feito, né, já com, por exemplo, com uma pessoa que já tem conhecimento. É igual que você pensar assim, olha, eu quero contratar alguém para construir minha casa. Quero levantar a casa do alicerce, né? Então, primeiro, você já vai ter que pensar, o que eu tenho que fazer primeiro? Tem que fazer alicerce, tem que levantar a parede, tem que botar telhado, tem que botar encanamento, tem que botar piso, botar revestimento. Então, você tem um planejamento da ordem que as coisas vão acontecer. A mesma coisa é na auditoria, tá? E aí, professor, mas isso é tipo assim, programou, é perfeito? Não, não é perfeito, tá?
às vezes, em algum ponto que você vai investigar, né, fazer a verificação, ali pode demandar mais tempo ou pode demandar menos tempo do que o programado, tá? Vamos parar para pensar o seguinte: ah, não, professor, então se eu gastar 15 dias, eu vou colocar lá que eu vou gastar 20 para ter uma sobra, para pensar. E se você gastar só os 15, né? E aí? Você se programou para 20 e gasta 15, né? É um problema. Se você se programar para 15 e gastar 16, também é um problema. Ah, não, professor, mas aí eu ponho 20 e fico de boa. Tá, o cara tá te pagando por hora. Imagina ele te vendo parado, tá? E você recebendo dele. Então, tudo isso é complexo. Por isso que a coisa tem que ser bem feita, tá? Então, os papéis de trabalho devem incluir o juízo do auditor, né, acerca de todas as questões significativas, tá, juntamente com a conclusão que ele chegou, tá, a conclusão que ele chegou, inclusive nas áreas que envolvem questões de difícil julgamento. Tá? São os elementos utilizados pelo auditor no registro de todas as evidências, mediante observação, inspeção, indagação e investigação, que foram obtidas, né, ao longo da execução do serviço de auditoria. Ok? Então, os papéis de trabalho que você tem ali, toda essa documentação que você tem, tá, tem que ser muito bem organizado, tem que ser muito bem guardado e, principalmente, tem que ser muito bem entendido. Tá? Imagina se você olhar para um papel ali, um documento, e entender uma coisa de uma forma errada, tá? A sua credibilidade, né, ela fica abalada, ok? Vamos lá. O Conselho Federal, né, o CFC, estabelece que o conteúdo do papel de trabalho deve ater-se ao registro do planejamento da auditoria, à natureza, né, do trabalho que você está executando, a oportunidade, né, ou seja, ao momento que você está tendo isso em mãos, né, e a extensão dos procedimentos, né, ou até quando ele foi, que tanto ele foi, né, e aos resultados obtidos e as conclusões de evidência, devendo ainda incluir o juízo do auditor acerca de todas as questões significativas, juntamente com a conclusão que chegou, inclusive nas áreas que envolvem questões de difícil julgamento. Tá? Então, a forma e o conteúdo, né, eles podem ser afetados, né, por questões como a natureza do trabalho, natureza e complexidade da atividade da entidade, natureza e condição dos sistemas contábeis de controle interno da entidade, direção, supervisão e revisão do trabalho executado pela equipe técnica e a metodologia e tecnologia utilizadas no curso dos trabalhos. Tá? Então, a forma e o conteúdo dos papéis, eles vão variar, né, de acordo com essas situações aí. O que quer dizer isso? Dificilmente, né, você vai ter duas auditorias idênticas, né? Você vai montar papéis de trabalho idênticos. Por quê? Porque essas variáveis que estão elencadas aí, elas vão te forçar a ter papéis de trabalho diferenciados, ou situações diferenciadas, né? Ou, de acordo com o que você encontrar na empresa, você vai precisar aprofundar mais ou não a sua investigação, entendeu? Então, tudo isso, ele vai interferir, né? Vai afetar a forma e conteúdo dos papéis de trabalho, tá? Então, tipo assim, vocês não vão fazer duas auditorias idênticas, né? Podem fazer? Podem, desde que ela, de repente, seja na mesma empresa. Mas, mesmo assim, vamos parar para pensar. Se você fizer uma auditoria na empresa uma vez e for fazer novamente, como você já conhece, você já viu algumas situações ali, você tende a mudar alguma coisa, tá? Então, só pela essa situação de você fazer uma nova auditoria ali, né, já enseja que você pode mudar algum conteúdo, alguma forma dos seus papéis de trabalho, tá? Vamos lá.
Os papéis de trabalho são elaborados, estruturados e organizados para atender às circunstâncias do trabalho e satisfazer as necessidades do auditor para cada auditoria, independente da auditoria, de qual é essa, né? Os papéis de trabalho padronizados podem melhorar a eficácia do trabalho, né? Eu passei, por exemplo, com um auditor que ele tinha já alguns formulários, né? Porque esse auditor é auditor de processo, então como ele trabalhava com processo de produção de vidro, né? Então, todas as empresas que ele trabalhava, geralmente, tinha muitas que eram têmperas. Então, ele já tinha, como dizer assim, vamos pensar, o processo que ele aplicaria de auditoria em uma têmpera é muito similar ao processo de auditoria que ele vai aplicar em outra têmpera, tá? A profundidade é que muda. Por exemplo, se ele sentir que a empresa tem um controle, né, um controle interno muito bom, então ele pode fazer uma investigação mais superficial. Se ele sentir que o controle interno não é bom, ele vai fazer uma investigação mais aprofundada, tá? Agora, ele fazia também, como se diz, auditoria de processo em empresas de outros ramos. Já nessas empresas de outros ramos, já mudava muito a questão do tipo de papel de trabalho. Você tem aqueles básicos, né, de planejamento e tudo mais, mas de acordo com a natureza da empresa, a natureza da atividade da empresa, né, a forma de investigação já muda, né? Por exemplo, você vai pensar em vitro, né? Você tem uma coisa. Vamos pensar que o cara, de repente, vai investigar uma fábrica de janelas de alumínio, tá? Vai fazer uma auditoria de processo numa fábrica de janelas de alumínio. Então, é completamente diferente. O processo, o maquinário, coisa assim, a recepção de matéria-prima, tudo isso muda, tá? Vamos pensar, professor, mas na contábil, a contábil é tudo igual, tá? Aí que a gente se engana, tá? Porque quando a gente fala em contabilidade, a gente entende que a contabilidade é uma só, tá? Vamos lá, se a gente pegar a empresa que vocês trabalham, qualquer um de vocês trabalham aí, vocês vão falar assim, a contabilidade de todas as empresas são padronizadas. São, beleza. Só que essa documentação que chega para a contabilidade, cada uma vem de uma fonte distinta, de uma fonte diferente, onde os controles internos são diferentes um do outro, né? Então, por exemplo, se a gente pegar, vamos usar como exemplo, de repente aqui, ó, a empresa do Lamir. A empresa do Lamir tem um tipo de controle interno. A empresa que a Ruth trabalha já tem outro tipo de controle interno. A empresa que a Ronara trabalha, já o controle interno é diferente. Então, essas fontes que vão trazer essas informações, né, para a contabilidade, elas vão ensejar, né, vão forçar o auditor a buscar um entendimento para ver se essas informações, se esses controles internos que são aplicados lá, se eles são confiáveis ou não. E aí são diferenciados, né? Ah, mas chega para a contabilidade. Sim, chega a contabilidade. Só que, por exemplo, se a gente parar para pensar, eu citei 3 empresas aí, por exemplo, né, que são, a fonte de faturamento delas, cada uma é bem diferente da outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, os controles internos que chegaram lá até né, gerar essas, vamos lá, a gerar a receita, a gente vai falar mais para frente, né, sobre controles do ativo, controles do passivo, controle procedimentos das contas de resultado, né? Então, tudo isso, olha, se eu vou trabalhar quando eu faço auditoria contábil, eu trabalho com um ativo, com passivo, com resultado, né? Então, o que interfere no meu ativo? O que interfere no meu passivo? O que interfere nas minhas contas de resultado? Então, nós temos que ir atrás, investigar tudo isso, certo? E cada fonte de informação dessa vai exigir da gente uma habilidade diferenciada, né?
papéis, documentos, relatórios diferenciados para poder fundamentar, né, se aquela informação que está evidenciada na contabilidade lá, né, no balanço patrimonial, no DRE, se ela veio de uma fonte fidedigna ou não, tá? Então, por exemplo, ó, entre papéis de trabalho padronizados, né, nós temos alguns, né, lista de verificação de procedimentos, né, cartas de confirmação de saldo, que foi até o que a gente comentei com vocês. Por exemplo, o que é uma carta de confirmação de saldo? Vamos lá. Lá no fornecedor de vocês, está dizendo lá, né, que a empresa deve lá para o fornecedor ABC, deve lá 100 mil reais. Você faz uma carta solicitando, né, a confirmação de saldo, qual que é o valor que a nossa empresa está sendo auditada, deve realmente para esse fornecedor ABC. Tá? Aí quem envia essa carta? Você passa para a diretoria envia e pede que a resposta seja dada diretamente para você, auditor. Aí você recebe essa resposta. Vamos dizer que lá ele fala assim, não é 100 mil não, aqui é só 50 mil que me deve, tá? Aí você pensa, então isso é coisa boa, né? Então a empresa tá com uma dívida menor do que não, então porque alguém desviou alguma coisa, né? Porque se eu mantenho uma dívida da empresa e essa dívida não é isso mais, então alguma coisa está errada, tá? Mas é um documento padrão, tá? Quando você vai fazer inspeção física de caixa, tem toda a situação que você monta relatórios ali, né? Padronizados, né? Olha, eu quero saber qual que era o caixa no início do dia, quanto teve de entrada, quanto teve de saída, quanto tem aí de vale com funcionários, essas coisas, entendeu? Tudo isso você fez uma vez, fez duas vezes, três, você vai aprender, tá? E vai ver que é mais fácil você padronizar do que ficar. Porque, gente, vamos lá, qual que é a importância de você ter um formulário padronizado? Tá? Vamos lá. Significa que toda atividade que você vai fazer relacionada a esse formulário, ela é igual, tá? Pode ter alguma coisa diferente? Pode. Mas a maioria dos passos que você vai tomar ali, eles são iguais. E quando você padroniza, você evita o quê? Evita que você possa esquecer de verificar alguma coisa. É igual assim, ó, vamos pensar. Fazer checklist de carro. Tá? Nós não temos esse hábito, mas nós deveríamos, né? Ir lá assim, ó, vou alugar um carro, vou pegar o carro da locadora, aí vão assim, pede pro cara da locadora, assim, traz seu checklist lá. Vamos conferir cada item desse checklist. E aí você vai verificar, olha, tem step? Tem. O step tá bom? Tá novo? Qual que é a condição desse step? Os pneus do carro, quais as condições que estão? Tem macaco? Tem triângulo? Né? Tem extintor de incêndio ou não? O cinto de segurança? Tem risco na lataria? Tem risco, tem vidro quebrado ou não? Tá? Então, é um checklist, é um que você vai fazer, é uma verificação, tá? Então, quando você vai para a auditoria, é a mesma coisa. Por quê? Porque se você esquecer de verificar alguma coisa, você, de repente, pode deixar passar algo que seria importante. É a mesma coisa quando você pega o carro. Se você vai lá e assina, está tudo ok, mas você não verificou, tá? Aí, a hora que você for entregar, o cara vai verificar. Vai falar assim, não, opa, isso aqui não estava no checklist, tá vendo? Isso aqui não estava com esse defeito. Então, você vai ter que pagar por ele, certo? Então, tem que ter esse cuidado, tá? Então, ó, inspeção física de caixa, de estoque, né, de outros ativos aí que você possa estar verificando, né, e você consegue ter desenvolver, né, a criação de papéis de trabalho padronizado, tá? Vamos lá, o auditor pode usar quaisquer documentos e demonstrações preparados ou fornecidos pela entidade, desde que avalie sua consistência e se satisfaça com sua forma e conteúdo, tá? Então, não, eu preciso de um relatório aqui do estoque da empresa. Beleza. Aí você vai lá, pede, né? Você vai analisar, né? Como que ele chegou nesse relatório? Como que você montou esse relatório? Não, aqui a gente registra todas as notas que entram, a gente lança um sistema tal, assim, sensato, eu filtrei aqui, entendeu? Você pode fazer um pequeno questionamento, por quê? Para você identificar a veracidade daquela informação, né? E aí, porque assim, se o cara montou um relatório de qualquer jeito, né, criando números, ele não vai saber te dar uma fonte disso. Por exemplo, a gente fazia na DVM lá, o auditor vinha e verificava a rastreabilidade, né?
que é verificar a rastreabilidade? É saber, né? Por exemplo, você recebe do fornecedor uma chapa de vidro, corta ela e faz uma janela, tá? Então, você tem que ser capaz de ir lá pegar essa janela, pegar o código dela e saber de qual fornecedor foi aquele vidro, tá? Isso que é rastreabilidade. Então, ele fazia o quê? Ele falou assim, tá, vamos lá, vamos verificar essa rastreabilidade, vamos ver se o seu sistema tá bom. Ia lá e pegava uma peça qualquer no estoque e vinha aquele código, ele tinha que me levar, né? Eu consegui identificar qual era aí o fornecedor daquela chapa, tá? E isso é rastreabilidade, isso é confiança no processo, né? Vamos lá, vamos supor que eu pegasse 3, 4, 5 itens ali, 2, 3, não desse rastreabilidade. Ele ia lá pegar mais 4, 5, mais 2, 3, não dá rastreabilidade. Quer dizer, nós tínhamos uma não conformidade grande, né? Em que o nosso controle interno não estaria funcionando, tá? A mesma coisa pode acontecer dentro da área contábil, certo? Vamos lá. Além da resolução do CFC, né? Temos ainda como finalidade dos papéis de trabalho o apontamento do Crepaldi, né? Sinteticamente exposto os seguintes tópicos: fornecer registro escrito e permanente, né, do trabalho efetuado, fornecer informações importantes com relação ao planejamento contábil, financeiro e fiscal, e ser apresentados, né, mediante solicitação como evidência que fundamente o parecer. Tá? Os papéis de trabalho basicamente vão fundamentar e servir como elemento comprobatório do trabalho da auditoria. Constitui a documentação preparada pelo auditor ou fornecida a este na execução do seu trabalho, né? Por intermédio de informações em papel e meios eletrônicos, integra um processo organizado de registro de evidências de auditoria. Vocês viram que fica bem redundante, tá? Mas é porque assim, o próprio material, o livro onde foi extraído esse material aqui, ele é redundante, tá? Ele vem, ele fala e ele volta a falar, ele aborda o tópico de uma maneira diferenciada, mas acaba chegando no mesmo ponto de conclusão, tá? Ó, em suma, papéis de trabalho incluem todas as evidências obtidas pelo auditor, né? Para mostrar o trabalho feito, os métodos e procedimentos seguidos e as conclusões a que se chegou, tá? Serve ainda como modelo para auditorias subsequentes, permitindo aperfeiçoamento das técnicas aplicadas. Vamos lá. Outra coisa que você vai ter que usar como papel de trabalho, tá? Legislação. Por exemplo, você vai lá, por exemplo, vamos pensar que a empresa faça uma depreciação aí acelerada de um item, porque usa esse item em 2 ou 3 turnos, tudo, só que a depreciação está além do que permite a lei, vamos dizer assim. Então, você vai evidenciar ali no seu parecer que a depreciação da empresa está sendo feita, né, de forma, vou usar o termo, né, forma não autorizada pela legislação, tá? Tendo em vista que a legislação permite aí X% de depreciação acumular, a depreciação acelerada anualmente naquele tipo de equipamento, e a empresa aplicando X% aí, que equivale a mais, tá? Então, você vai fundamentar, você vai ver os relatórios de depreciação e vai fundamentar de acordo com a legislação. Por isso que o bom auditor, ele tem que ter conhecimento, né, tanto legislação, né, como de tudo que está acontecendo hoje em dia, tá? E ele tem que se antenar, ele tem que estar por dentro aí, né, dessas mudanças que ocorrem, né? Ele tem que ver, por exemplo, se a política interna da empresa está sendo seguida e tudo mais, ok? E bem interessante, ó, quando você vai fazer uma avaliação, você vai lá, olha o que foi feito anteriormente e fala assim, foi bem feito? Foi. Não, o cara que pecou, né, no meu ponto de vista, ele pecou aqui então, nesse ponto que a gente pode melhorar. Então, melhora, tá? Vamos lá. Os papéis de trabalho, né? Além de outros itens mais específicos, incluem, né?
informações sobre a estrutura organizacional e legal da entidade, né? Então, por exemplo, né, como que a empresa é dividida, a hierarquia que é feita, a separação de setores e tudo mais, você vai determinar ali, né? Ah, essa empresa é uma empresa SA ou é empresa de capital fechado, você entendeu? Quem atua nessa empresa é o sócio, né? O sócio administrador, né? Ou é o representante legal e por aí vai, tá? Cópias, né? E de documentos legais, né? De contratos e atas, tudo isso você vai fundamentar ali, né? Dentro da sua são papéis de trabalho que vão fundamentar o seu parecer, tá? Informações sobre o setor de atividades, ambiente econômico, legal em que a entidade opera, né? Evidências do processo de planejamento, incluindo programas de auditoria e quaisquer mudanças nesses programas. Vamos lá, você monta o programa de auditoria, esse programa de auditoria já é um papel de trabalho, tá? Se ele sofrer mudança, você vai ter que explicar ali por que mudou, ok? Evidências do entendimento por parte do auditor, do sistema contábil e do controle interno e sua concordância quanto à eficácia e adequação. Vamos lá. Então, você vai ter que entender, né, aquilo que você... E com base em quê? Por que você entende, né? Não é assim, não, eu concordo. Não, não é eu concordo, não. Você concorda e por que você concorda? Tá? Com base em que você está emitindo um parecer de concordância, tá? Ou de não concordância, né? Com base em que você não concorda? Ah, não, eu acho que não. Aqui, gente, vamos lá. Não tem achômetro, né? É evidência. Ou é ou não é, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Evidência de avaliação dos riscos de auditoria, né? Evidência da avaliação e conclusões do auditor e revisão sobre o trabalho de auditoria interna, análise de transações, movimentação e saldo de contas, análise de tendências, coeficientes, quocientes, índices e outros indicadores significativos, análise horizontal, vertical, né? Os índices aí que a gente trabalhou tanto, né, de liquidez, endividamento e por aí vai, tá? Registro da natureza, oportunidade de extensão dos procedimentos de auditoria e seus resultados, né? E aí? Evidência de que o trabalho executado pela equipe técnica foi supervisionado e revisado. Indicação de quem executou e revisou os procedimentos de auditoria, de quando o fez. Vamos lá, toda auditoria que é realizada, alguém revisa, tá? Detalhes dos procedimentos relativos às demonstrações contábeis auditados por outro auditor, cópias de comunicações com outros auditores, peritos, especialistas e terceiros. Vocês pode ser necessário durante a atividade de vocês desenvolvida, pode ser necessário que vocês chamem outras pessoas, peritas em outras áreas aí, né, para fazer uma investigação, tá? Ou dar um parecer. Vamos pensar assim, ó, vocês encontraram lá no passivo da empresa, sei lá, uma provisão de contingência lá para um dano ambiental, tá? Lá com valor determinado, sei lá, de R$1 milhão, tá? Então vocês querem, peraí, vocês lançaram isso aqui, essa provisão de dano ambiental, mas com base em quê, né? Quem que é o perito que avaliou que esse dano aí pode chegar nessa monta, né, nesse valor, tá? E aí você pode até entrar em contato, né, via empresa, né, sempre aquela triangulação, tá, com esse perito, esse auditor que levantou esse valor, tá? Cópia das comunicações da administração da entidade e suas respostas em relação aos trabalhos, às condições de contratação e as deficiências constatadas, inclusive no controle interno. Então, mandou um comunicado aqui para o diretor da empresa, ele vai ficar evidenciado ali como papel de trabalho, tá? Por quê? É tudo aquilo que você vai fundamentar. Olha, eu avisei para o fulano, na data tal, assim, assim, assado. Tá? Carta de responsabilidade da administração, né? Conclusões do auditor acerca de aspectos significativos, incluindo o modo como foram resolvidos ou tratadas questões não usuais. Cópias das demonstrações contábeis assinadas pela administração da entidade, pelo contador responsável e do parecer dos relatórios do auditor. Tá? Então, tudo isso
vai fundamentar seu papel de trabalho. Imagina o seguinte, que depois que você fecha a auditoria, vão lá e mudam alguma coisa no balanço da empresa, né? Aí depois isso pode dar um problema. Aí você fala assim, não, tá vendo? Ó, o balanço que a empresa me entregou está aqui, assinado pelo contador para a entidade. Se ela não mudou esse balanço depois, já não é responsabilidade minha. Tá? É alguém aí adulterou alguma coisa. Tanto que, assim, é aquela questão, né? Sempre que a gente fecha um balanço, vocês vão aprender isso, quem já não faz na prática, né? Fechei o balanço de 2019, beleza. Não abro isso, não mudo em nada. Se eu tiver que fazer algum ajuste, algum acerto, a gente vai fazer em 2020 e referenciar lá no estoque, no histórico, né? Que aquilo ali é referente a 2019, tá? Pode ser referente a 2018, 2015 ou qualquer coisa. Mas não é de 2020. Então, eu não posso entrar nos anos anteriores e alterar eles. Então, a gente vem, faz uma alteração, faz o lançamento em 2020 e deixa no histórico lá dizendo o que era, de quando era e por que foi feito. Certo? Vamos lá. Aqui a gente entra naquele termo que a gente adora, né? Confidencialidade, né? Tá? Custódia e propriedade, né? Tá? O auditor deve adotar procedimentos apropriados para manter a custódia dos papéis de trabalho pelo prazo de 5 anos, a partir da data de emissão do seu parecer. A confidencialidade dos papéis de trabalho é dever permanente do auditor. Tá? Os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor. Partes ou excertos destes podem, a critério do auditor, ser postos à disposição da entidade. Quando solicitados por terceiros, somente podem ser disponibilizados após autorização formal da empresa auditada, de acordo com a norma, né, a norma brasileira de contabilidade P 1.6. Preparação do papel de trabalho, né? Habilidade técnica e competência profissional dos auditores, né? Elas estão refletidas no papel de trabalho que eles preparam, tá? A diferença aí, você vai ver assim, ó, se vocês tiverem a oportunidade, né, em qualquer área que a gente vai trabalhar, né, a pessoa, quando ela tem uma capacidade maior, né, um conhecimento maior e uma organização maior, você vai ver que o trabalho dela, além de ser bem feito, ele é muito mais bem organizado, tá? Então, você já demonstra ali que o seu trabalho, além de ser bom e bem feito, ele é organizado. Então, ele acaba te demonstrando ali, te vendendo, né, uma imagem muito melhor, tá? Então, lá, habilidade técnica e competência profissional dos auditores estão refletidos no papel de trabalho que eles preparam. O auditor eficiente é capaz de realizar seu trabalho de acordo com as normas usuais de auditoria, empregando o melhor de seus esforços na criação de papéis de trabalho de auditoria de máxima utilidade, tá? Para conseguir isso, ele precisa o quê? Fazer um trabalho completo sobre os dados necessários, organizar e arquivar papéis de maneira que seja facilitada a referenciação dos mesmos para uma rápida identificação para aqueles que deles necessitem, né? Diretores e gerentes de auditoria. Mais ou menos assim, ó. Quando a gente, por exemplo, vocês pegam um livro, por exemplo, que esse livro vem a ter, por exemplo, figuras, né? Então, vocês vão ver nesse livro, por exemplo, que as figuras, elas são referenciadas aí embaixo, né? O nomezinho delas vem de acordo com o capítulo do livro, por exemplo, né? Eu tenho a figura 9.1, então eu sei que essa figura é a primeira figura que aparece no capítulo 9, tá? Eu tenho a figura 10.3, é a terceira figura que aparece no capítulo 10. Então você consegue organizar de uma forma assim lógica, né? E é a mesma coisa, você tem que ter essa senso de organização, de critério de separação aí dessa documentação. Porque imagina você, né, na verdade não é só você, fazendo uma equipe toda trabalhando aí numa auditoria de uma grande empresa. Vamos pensar aí, numa auditoria de uma Petrobras da vida. É muito documento, é muito papel. Se você não for uma pessoa organizada, você pode atrapalhar todo o processo que a sua empresa está fazendo de auditoria ali, tá?
Então tem que ter todo esse cuidado, e todos têm que ter uma forma igual de fazer essa separação, tá? Então, por isso que, se a gente pegar aí os papéis de trabalho, as formas de fazer, vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o que eles orientam e como fazer, tá? Aí você pensa, mas eu tenho que fazer igual o cara? Gente, é assim, ó, chegou numa empresa de auditoria, todos vão ter que trabalhar igual. Por quê? Porque na hora da organização, a organização tem que ser a mesma, tá? O arquivamento é de uma forma similar para todos, tá? Vamos lá, os papéis de trabalho são completos quando refletem claramente todas as informações referentes à composição dos dados significativos dos registros, juntamente com os métodos e técnicas de verificação empregados. Tá? Quando você verifica, identifica alguma coisa ali, vai analisar algum valor, você tem que justificar, né, qual método que você usou, né, a técnica que você utilizou ali para chegar naquele entendimento seu. Vou dizer aqui que, sei lá, a conta de imobilizado evidencia claramente, né, ou né, evidencia de maneira correta os valores aí correspondentes ao imobilizado da empresa. Tá, com base em quê? O que você usou, né? Qual foi a sua técnica para chegar nesse ponto, nessa interpretação, tá? Cada sumário e cada figura do relatório deve ser devidamente explicados no papel de trabalho. Conforme o prosseguimento dos trabalhos, o auditor deve pensar adiante sobre o problema do relatório e incluir nos papéis de trabalho comentários e explicações que mais tarde venham a fazer parte do relatório, certo? Bora lá. Os papéis de trabalho não estão limitados a dados quantitativos, tá? Eles devem incluir também o quê? Notas e explicações que indiquem claramente o que foi feito pelo auditor, tá? Por isso que tudo aquilo que você vai fazer de observação, tudo isso é documento de trabalho, é papel de trabalho, tá? Você pode fazer, por exemplo, que a gente já viu, uma indagação, né? Perguntar para alguém como que ele faz aquela atividade. Você vai investigar um controle. Você pode chegar para a pessoa que está lá fazendo aquele controle hoje, né, aquela função, assim, como que é feito o seu trabalho, né? Aí a pessoa vem e descreve como é que ela faz. Aí você chega para outra pessoa que executa o mesmo trabalho e pode também perguntar para essa pessoa. Aí ela vai responder. Se as respostas forem similares ali, ou seja, se elas trabalham da mesma forma, beleza, né? E se essa forma for correta. Agora, aí você pode investigar. E esse levantamento, esse questionamento, essa investigação que você faz, né, você anota tudo, faz observação tudo, e isso é um papel de trabalho. Olha, na data tal, no horário tal, né, questionei, né, o funcionário fulano de tal, né, se possível pegar até o número de registro dele, que alguns vão ter crachá, essas coisas, né, e a resposta obtida foi essa. Esse documento que você levanta, né, ele tem, quando diz, perante ali, ele tem força de lei, porque você é uma pessoa independente, você não está ali para prejudicar nem para facilitar a vida da empresa. Então, você vai ter um olhar imparcial. Então, não tem por que você mentir. Tá? Então, por isso, a sua anotação que você fez ali naquele momento, ela tem força de documento. Tá? Por quê? Porque ele entende que você é uma pessoa idônea para isso. Tá? Também vai incluir as razões, né, para seguir certos procedimentos, as suas reações e opiniões sobre a qualidade dos dados examinados, a adequação dos controles internos em uso e a competência das pessoas responsáveis pelas operações ou registros sob revisão. Tá? Então, além de avaliar tanto como é feito, vocês também vão avaliar quem faz, tá? E se aquilo que é feito se está de acordo, que é a adequação dos controles, né, que estão em uso. Eles são adequados, estão funcionando, justifica ter esse controle, ele pode ser melhor ou não, tá? Então tudo isso vocês têm que levantar ali. Professor, mas aí é coisa demais, a gente vai conseguir interpretar tudo isso? Tá? É por isso que
se vocês forem fazer uma auditoria numa grande empresa, né, o é muito grande, ela é muito ampla, vocês nunca devem fazer sozinhos, tá? Ah, não, vai fazer uma auditoria numa empresa pequena aí, que tem 40, 50 funcionários, né? Onde se eu passar ali 10 dias ali, eu consigo fazer uma auditoria legal. Beleza. Agora, você pegar uma empresa que tem, vamos supor assim, 10 mil funcionários, né? O tamanho da empresa é, sei lá, metade da cidade de Imperatriz quase, tá? Que é muito ampla. Então, e a movimentação dela é muito grande, tá? Você não vai ter como analisar os dados sozinhos, tá? Então, por isso que precisa de uma equipe. E o interessante de equipe, gente, é o seguinte, olha, de repente um dia uma auditoria você pode estar fazendo a parte contábil, enquanto o outro está fazendo lá na parte de controles, né? Controles internos. E na outra pode ser exatamente o contrário, né? Você já vai fazer parte de controles internos, enquanto o outro vai fazer a parte de contábil. Então isso leva o quê? Leva ao engrandecimento do conhecimento que você tem, né? É um desafio a mais? Mas te tira da zona de conforto, né? Te obrigando aí a aprender cada vez mais, certo? Alguma dúvida aí, gente? Vamos lá. Além da possibilidade dos papéis de trabalho serem examinados por terceiros, eles são revisados por sêniores, né? Supervisores ou gerentes de auditoria, tá? Quem são esses, né? Esses são aqueles que têm muito mais experiência que quem está fazendo. Ou, às vezes, não, né? Vamos lá. Por que uma outra pessoa tem que revisar o trabalho de auditoria? Vamos lá, o que vocês acham? Sem ler aí, né? Pergunta de prova, hein? Falar em prova, eu vou fazer diferente dessa prova dessa vez, a oficial 2, hein? Como assim, professor? Faz diferente, moço. Como assim, moço? Vou dar umas 4 dissertativas, cada uma valendo aí bem mais que as outras. E tudo para emitir opinião. Não, professor, para de brincadeira. É sério, velho? Professor, mas só pode 2 discursivas, para de onda. Não, opa, aí que tá a enganação. Tem que ser... Só quer mudar as regras. Ó, no mínimo 2. A regra é no mínimo 2, tá? Ei, menina, ainda bem que eu não fiz meu avaliar. Não, a oficial 2 é só depois do avaliar, vai terminar o avaliar antes. Ai, me lasquei. Vai ficar sem fazer avaliar, né, não, Lami? Não, ó, vocês sabem o que a gente identifica? Tem gente que entra para fazer a prova 9h10 e 9h20, 9h25 termina, tá? A pessoa só fica esperando vocês postarem as respostas no grupo. Rapaz, porra, eu nunca Calúnia, isso é decolei na minha calúnia. vida. 2. Se for 7 horas, eu quero começar às 7 horas, porque eu quero terminar. Mas tem aqueles que só ficam esperando. Aqui tá todas as respostas lá, ele entra para fazer a prova. Isso é calúnia. Eu quero ganhar R$1 milhão se eu já tiver colado alguma vez na minha vida. Deixa de história, Lami. Você quer ganhar se tiver colado, né? Isso que é a coisa fácil demais, né? Tá, ultimamente eu só tô entrando 7h30 e pouco, só porque meu horário tá mudado. Não, mas eu vou... Ó, ficou melhor esse horário, não ficou? Para começar às 7h30, igual a gente fez? Sim, eu tô entrando só 7 e pouco na aula, 7h40. Não, mas eu digo lá... A pressão é a mesma. Não, mas pelo menos o portal aí tá mais light, né? Ele tá mais desafogado, né? 7h30. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Então, conciliação. Quem aí já fez conciliação de conta? Quem de vocês já fez? Eu ainda não. Vamos lá. O que é conciliação? É você conferir para ver se está certo, né? Você vai lá, levanta, sei lá, vamos pegar, você pega um fornecedor, né? Fornecedor XYZ. Você levanta toda a movimentação do razão contábil dele e vai lá e pede o razão do financeiro, né? Porque o financeiro também, né, tem que pagar aquilo ali.
Aí você confronta para ver se está batendo, você entendeu? Isso, conciliação, tá? Interna. Mas se você lança, vamos lá, se você está trabalhando naquela conta o tempo todo, a chance de você identificar um erro é muito menor do que uma pessoa de fora, tá? Por isso que todo o trabalho do auditor, ele é revisado, porque vem uma pessoa, né, com experiência, lógico, né, mas que não está ali dentro e que você vai mostrar para essa pessoa tudo o que você fez e a conclusão que você chegou. E essa pessoa vai avaliar ali, né, de uma forma um pouco mais superficial, mas vai avaliar tudo que você fez e vai ver a fundamentação do seu parecer, né, que você se fundamentou em alguma coisa para chegar naquele resultado, e ele vai conseguir identificar ali se realmente você tem razão ou se você, de repente, no correr da coisa ali, você acabou deixando passar algum ponto, de repente, que era importante, tá? Então, a visão de quem está olhando é igual assim, ó, é igual um relacionamento, né? Sempre peça para alguém de fora para ver quem está certo e está errado. Porque os de dentro sempre acham que está certo e que o outro está errado, né? Então, a pessoa de fora, ela consegue ter uma visão mais assim, mais isenta daquele momento ali, tá? E é a mesma coisa que o auditor, se você pegar um auditor-chefe, por exemplo, que ele vai fazer a revisão, ele não vai ter tido envolvimento com o setor lá, nem nada. Então, ele vai olhar com uma maneira bem mais imparcial ainda. Ele vai chegar e analisar o documento que tem ali. Por quê? Porque vamos parar a pensar, você está se fundamentando. Se lá na frente tiver algum problema, o que você tem para te defender? É os documentos. Então, ele vai olhar justamente esses documentos, entendeu? E vai ver se aquilo que você entendeu se é realmente o correto ali, tá? Se a sua tá boa, certo? Vamos lá. Para determinar, vão ser revisados por sêniores, supervisores ou gerentes, né? Para determinar a adequação e eficiência do trabalho, devendo ser autoexplicativos, estar completos, legíveis e sistematicamente arquivados, para evitar que o auditor que os preparou seja solicitado a fornecer explicações adicionais durante a revisão e finalização da auditoria, tá? Então, vamos lá. Você tem que deixar os seus papéis de trabalho organizado de uma forma em que quem vai pegar, lógico, é uma pessoa que entende, né? Ele não vai precisar de você para explicar o que tem ali, tá? Quanto menos você for solicitado, é porque melhor foi feito o seu trabalho, certo? Uma vez que em muitos casos os relatórios são escritos por um supervisor ou gerente de auditoria e não pelo auditor que executou o trabalho de verificação, tá? Uma coisa interessante. Quem vai, de repente, emitir o parecer, às vezes nem é o auditor lá que botou a cara lá na empresa, tá? Quem vai emitir esse parecer, de repente, é o chefe dele. Onde diz, você vai lá, né? Esfola o boi todo, mas quem come a picanha, né? Ou quem leva a fama pelo churrasco, bem feito, é o chefe, tá? Mas você com a experiência, um dia você vai ser chefe também. Pontos essenciais dos papéis de trabalho, né? Quando a elaboração dos papéis de trabalho, o auditor deve levar em consideração a concisão. O que quer dizer isso? Os papéis de trabalho devem ser concisos, de forma que todos entendam, sem a necessidade de explicações da pessoa que elaborou, tá? Olhou para aquilo ali, a pessoa vai entender, né? Vai estar tudo ali, olha, lá no, né, na aba tal, você vai encontrar esse relatório, esse extrato, entendeu? A pessoa é capaz de pegar essas referências e fazer uma análise do que o trabalho que você fez. Objetividade. Os papéis de trabalho devem ser objetivos, de forma que se entenda onde o auditor pretende chegar. Limpeza. Os papéis de trabalho devem estar limpos, de forma a não prejudicar seu entendimento. Essa limpeza não é de não ter sujeira, vamos dizer assim, é de ele ser claro ali, né, ser de uma forma em que não tenha informação inútil, tá? Lógica. Os papéis de trabalho devem ser elaborados de forma lógica de raciocínio, na sequência natural do objetivo a ser atingido, tá?
completude. Os papéis de trabalho devem ser completos por si só. Então, eles devem ser autoexplicativos. Eu não precisar de mais nada para explicar esse papel. Para que os papéis de trabalho estejam completos, há necessidade de observar os pontos essenciais que neles deverão estar demonstrados. Tá? Normas gerais para preenchimento dos papéis de trabalho, né? A elaboração dos papéis de trabalho deve seguir um padrão definido e claro, né? Todos os procedimentos efetuados devem estar mencionados, demonstrando a profundidade dos testes em relação a cada montante. Os resultados obtidos devem ser evidenciados de forma que indiquem se o alcance foi satisfatório, tá? O que é isso? Vamos lá. O que são testes, tá? Testes é você fazer a verificação se aquele controle ou se aquela informação é correta, tá? Então, por exemplo, você pode, por exemplo, para ver o cálculo de PIS e COFINS, por exemplo. Então, você pode solicitar aí, né, 10, 20, 30 notas que foram emitidas, né, por exemplo, né, e ver se foram calculadas corretamente o PIS e COFINS, por exemplo, dessas notas, tá? Então, isso que são os testes, né? E, eu quero aprofundar mais. Além de calcular o PIS e COFINS, eu quero ver, sei lá, os ICMS, eu quero ver algo mais, tá? E aí, os resultados que você teve, olha, foram investigadas 50 notas e todas as 50 notas evidenciaram um cálculo correto desse tributo, né? E, por exemplo, você pode usar notas de produtos diferenciados, tá? Por quê? Porque geralmente o PIS e COFINS, às vezes você tem diferença, né, de apropriação deles de uma forma diferenciada, às vezes, dependendo do tipo de produto, tá? A gente tem aí que chama de monofásico, essas coisas. Então, se você fizer uma classificação incorreta de um produto desse, no final da história você vai ter um cálculo aí, de repente, de PIS, COFINS aí diferenciado também, errado, tá? Então, você investigou, vamos lá, se você investigou 50 notas lá, 50 situações, nenhuma deu problema, ótimo, né? De repente, você investigou 50 e 4 ou 5 deu problema. Aí você vai investigar mais. E aí você vai apresentar o resultado e vai demonstrar por que esse resultado é esse resultado, entendeu? Como é que você chegou nele, tá? Não, ela é confiável ou não confiável, né? O sistema de registro aqui de entradas, né, do estoque, né, que é exportado para o contábil, ele não é confiável, né, ou ele apresenta inconsistências, né, e no cálculo de alguns tributos, né? Isso pode ser simplesmente um erro, né, que geralmente né, geralmente um erro de parametrização, né? Ou não é nem erro, é desconhecimento de legislação, tá? Porque uma coisa é erro, né? A pessoa era fazer de um jeito e fez errado. A outra, ele não deixa de ser erro, mas o erro já não é porque a pessoa sabe, é porque ela não sabe, tá? Então, também isso pode ser identificado. Por exemplo, imagine o seguinte, que você faz uma questão de cadastro aí de produto, por exemplo, né? E você identifica que você fez lá, vamos supor assim, 100 investigações e achou 10 erros. E os 10 erros, você foi investigar, eles são todos de uma mesma pessoa, né? Aí o que acontece? Ou essa pessoa não entendeu, né? Claramente não entendeu o que era para fazer, né? Ou porque não explicaram, ou porque realmente ela não tem habilidade para fazer aquilo ali, tá? Então, você vai evidenciar isso. Olha, a empresa apresentou aí 10 erros, né, no montante de 100 investigações feitas, né, 100 testes, e foi identificado que todos os erros eram de um determinado funcionário, ou de um determinado turno, você entendeu? Eu já vi acontecer isso, por exemplo, né, em auditoria da qualidade, em que aconteceu o quê? 2 turnos de trabalho seguiam as normas, né? Todos os procedimentos.
O outro turno não seguia. Aí o problema não era o funcionário, o problema era o líder do turno. Ele queria trabalhar diferente, você entendeu? Ele achava que do jeito dele era melhor. Né? Não é um caso querer saber se é melhor ou se é pior, né? Se tem um padrão que é para ser seguido, ele tem que ser feito daquela forma. Se ele entende que o jeito dele é melhor, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que chegar para a gerência, né? E a gerência aí mudar isso, mudar o procedimento. Mas enquanto você tem um procedimento, tem que seguir ele, tá? Ou pedir autorização da gerência, você vem cá, vamos fazer um teste aqui, só para ver como é que funciona. Vamos ver se isso é melhor ou pior. Se a gerência autorizar, né? Tá? Mas eu sei que são testes. O teste é você investigar ali, tá? Para ver se realmente o controle funciona, para ver se realmente aquela informação que chega na contabilidade se é fidedigna, tá? Vamos lá. O auditor encarregado de um exame, ao preencher o respectivo papel de trabalho, deve ter em mente que o seu trabalho há de ter condições de ser examinado e compreendido por outro auditor, sem deixar dúvidas e sem necessidade de esclarecimentos adicionais. Tá? Então, você imagina o seguinte, você sai da auditoria, mas a auditoria não sai de você. Tá? Por quê? Porque quem vai fazer o que você fazia, ou que pegou o seu serviço ali, ele não compreende. Então, ele vai ter que te perguntar o que foi feito, como foi feito, por que foi feito. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seu trabalho ele não foi completo, ele não foi muito bem feito, porque deixou pontos ali que não se explicam, vamos usar o termo assim, tá? Que deveriam se explicar. Tá? Não deveria ser necessário solicitar que vocês tivessem que dar uma explicação para isso. Tá? Vamos lá. Regras básicas que devem ser observadas para alcançar bons resultados. Tá? Os papéis de trabalho devem evidenciar a obediência às normas de auditoria, geralmente adotadas. Né? Então, vamos lá, quem quer ser auditor aí, né? A gente já viu que tem que atender, tem que conhecer, ser conhecedor de todas as normas de auditoria que estão aí do CFC, né? E se for da CVM, mais da CVM também, tá? Se for lá da SUSEP, do Banco Central, também lá as normas do Banco Central, do Mercado Financeiro, da SUSEP, né? Superintendência de Seguros Privados e por aí vai, tá? Então, lá. Mas as normas de auditoria, todos vão ter que ter conhecimento, as normas de contabilidade todos vão ter que ter, as normas de CFC e tudo mais também, tá? Os procedimentos de auditoria adotados ficarão evidenciados em sua extensão e profundidade. Deve incluir todos os dados e informações pertinentes. Tá? Pertinente é aquilo assim, ó, que vai levar a entendimento do que está acontecendo, tá? Ou do parecer que você chegou. Você também não vai colocar ali como papel de trabalho, como informação, tudo que você viu, tá? Só aquilo que você realmente entenda. Olha, isso aqui é importante para o entendimento de quem for ler isso aqui depois, tá? Devem ser limpos, claros e corretos, tá? O que eu limpo? Limpo é isso, você... eu faço um rascunho e depois monta um papel de forma que você não tenha rasuras ali, não tenha observações que não sejam pertinentes e tudo mais, tá? Mesma coisa, tipo assim, vamos lá, você foi montar seu TCC, você escreveu tudo quanto é jeito, né? Se a gente pegasse ele no papel, na mão, né? Você teria ele todo rabiscado, mas no final, o que você vai apresentar é uma coisa mais limpa, uma coisa mais clara, né? Teoricamente, um TCC é a mesma coisa uma auditoria, com o fundamento do seu trabalho. Por quê? Porque a gente objetiva no TCC, né? O objetivo do TCC é que a pessoa que pegar para ler, ela entenda o que você quis dizer com ele, entendeu? Tá? Olha, o seu objetivo era esse, você chegou na conclusão, a pessoa vai ler e vai entender o que você fez e vai entender como você chegou naquela conclusão, tá? Não quero dizer que ele vai concordar contigo, de repente ele pode discordar, mas ele vai entender o seu ponto de vista, tá? Ele não vai ter que chegar para você, te ligar e falar assim, cara, como que você chegou na sua conclusão? Que eu não entendi, tá? Não, ele tem que ser capaz de entender todo o seu trabalho e compreender ali que realmente, olha, com base nessas informações que você tem aqui, a sua conclusão está correta. Não quer dizer que eu concordo com nada. De repente, eu vou discordar. Até porque
Porque geralmente, quando você tem uma conclusão, você busca fundamentar. Vamos lá, o que o auditor faz? Ele vai fundamentar a sua conclusão com base no seu trabalho que ele desenvolveu. E a mesma coisa você no TCC, tá? De repente, o cara poderia falar assim, mas eu poderia ter investigado tal outra coisa. Sim, beleza. Mas aí seria o seu parecer, não o meu, tá? O que você achou pertinente, que vai fundamentar qualquer um que lê o seu trabalho, sua auditoria, vai ser capaz de compreender como que você chegou naquela conclusão, ou como que você chegou naquele parecer. Por que aquele parecer seu diz isso, né? Diz isso por quê? Porque está fundamentado em quais documentos, né? Quais testes, quais papéis de trabalho, certo? Vamos lá. Devem conter todos os elementos e informações que amparem o que se mencionar no parecer, olha só, hein? O que se mencionar no parecer nos relatórios, devem conter todas as informações que possam ser úteis ou necessárias no futuro, devem incluir os dados para fácil identificação da data em que foram elaborados, quem foi o encarregado e quem fez a revisão, assim como terão títulos e códigos que esclareçam a natureza do exame. Tá? Na data do término da auditoria, estar prontos e em condições de serem arquivados. Tá? Vamos lá. Você vai entregar a auditoria, vai terminar ela. Depois eu organizo. Não. Você já faz o fechamento ali, o parecer é o fechamento da auditoria. Então, tudo já está pronto. Você não tem que mexer em mais nada. Tá? Na data, a não observância dessas regras determinará a existência de falhas nos papéis de trabalho, falhas essas que na realidade constituem-se falhas da própria auditoria realizada. Tá? Então, se algum ponto daqui não ser bem atendido, né? Então quer dizer que o auditor falhou, tá? Então, se foi você nesse ponto, se falhou, né? Se tem algum erro, o erro é seu, ok? Vamos lá. Descrição dos papéis, né? Compilação de informações que incluem mapas preparados pelos departamentos de contabilidade, financeira e fiscal ou pelo auditor, memorandos, confirmações, outros tipos de documentação preparada ou reunida durante o exame, tá? Por exemplo, uma coisa muito interessante que algumas empresas têm, elas têm fluxograma, tá? Fluxograma de processos. O que quer dizer isso? Você monta um fluxograma ali, aquelas caixinhas, né? Aqueles losangos, bolinhas, quadrados, setinhas e tudo mais, né? Onde você diz o que vai acontecer no passo seguinte, tá? Então, você vê o fluxograma, é o fluxo, né, de cada processo e como que ele vai acontecer. Quando você tem isso na empresa, né, até para o auditor, ele fica mais fácil, porque se ele olhar o fluxograma e realmente a empresa seguir o fluxograma, ele consegue identificar, não, se eu tenho algum problema que eu quero investigar, eu já sei aonde que eu vou, tá? Em qual ponto eu vou investigar, quem que é a pessoa responsável por isso. Isso facilita e muito, tá? Vamos lá. Os papéis de trabalho devem ser organizados conforme sua finalidade, né? A forma mais prática é manter os impasses apropriados de acordo com o assunto a que se referem, como, por exemplo, pasta permanente, pasta de assuntos de auditoria, de análise de conta, pasta de correspondência, tá? Não, mandei correspondência aí para vários fornecedores, para vários clientes e tudo mais, tá? Então, você tem essa pasta de correspondência. Analisei as contas, outra pasta. Assuntos aí da auditoria, ou pasta permanente. Então, você vai separando de acordo com vai classificando ela de acordo com o assunto, tá? Ok? Que fica mais fácil, né? Lógico. Os tipos de papéis, né? Se os papéis de trabalho devem ser os meios pelos quais a prova é obtida, né? Segue-se que eles devem assumir ampla variedade de formas e modelos, né? Um papel de trabalho é qualquer registro que o auditor faz de seu trabalho ou de material que ele encontra, a fim de dar forma, né, consubstanciar seu parecer, tá?
Embora haja grandes diferenças entre os papéis de trabalho, existem artigos comuns que, em geral, são usados em todos os trabalhos, tá? Então, de acordo com vários tipos de auditoria que você vai fazer, você vai ter vários tipos de papéis de trabalho, mas tem aqueles que eles vão ser comuns, né? Por exemplo, análise de conta, lançamentos de acertos, conciliações, balancetes, pontos para recomendações e programas de auditoria, tá? Todos esses são papéis de trabalho. O que são isso? Você vai ter um papel de trabalho lá, você vai fazer um documento, né, que você vai fazer ali dentro a análise das contas, tá? Tem outro documento que você vai criar, né, que vai preencher, na verdade, que já tem que ter, que é os lançamentos de acerto. O que foi feito de acerto neste ano, que é referente ao ano passado? O que foi mexido aqui dentro, né? Tá? Por que foi feito esse acerto? Então, você vai evidenciar e vai fundamentar e vai verificar se ele tem razão de existir ou não, tá? As conciliações, né, que é a conferência, né? Quando a gente está fazendo conciliação, gente, quem tiver oportunidade, faça, tá? Quer aprender contabilidade? É fazer conciliação, tá? Quem faz conciliação aprende mesmo a contabilidade, tá? Por quê? Porque você tem que entender se a coisa está certa ou errada. Para entender o certo e errado, você tem que entender como que funciona, tá? E aí você entende a contabilidade, mais fácil, tá? Nós tem contas que são horríveis de conciliar, né? Mas, no geral, aprende muito. Pontos para recomendações, né? Ou seja, é aquela assim, olha, quais as recomendações que o auditor dá para a empresa, né? Olha, o controle contábil referente, vamos pensar assim, o controle referente, sei lá, ao imobilizado, né? Ele está, sei lá, carente disso, ou poderia ser melhor aplicado se tivesse isso, entendeu? Ou, de repente, você está aqui dentro de um determinado controle, uma atividade que é feita não pode ser feita por aquela pessoa que faz hoje, porque acaba deixando o controle aí desguarnecido de segurança, tá? E o próprio programa de auditoria, tá? Que é um papel de trabalho que você vai ter que ter, certo? A maioria dos papéis de trabalho enquadra-se em um desses tipos, embora deva ser reconhecido que as necessidades específicas de cada caso determinam os tipos e quantidades dos papéis, né, que são exigidos, certo? Em determinada situação. O auditor constantemente enfrenta novos problemas que exigem a elaboração de outros modelos de papel de trabalho ou ampliação dos antigos. Uma das características do bom auditor é sua capacidade de idealizar formulários de papel de trabalho de acordo com as necessidades que o problema apresenta. Os aspectos relativos à custódia dos papéis de trabalho são de propriedade de uso exclusivo do Departamento de Auditoria e não devem ser entregues a terceiros ou com estes discutidos sem autorização do gerente de auditoria, não devem ser discutidos com o pessoal dos setores envolvidos sem autorização expressa do gerente de auditoria, as informações constantes dos papéis de trabalho nunca devem ser discutidas fora do Departamento de Auditoria, durante os trabalhos devem ficar sob controle constante dos auditores. Durante o horário de almoço e depois do expediente, deve ficar em local seguro, de preferência fechados à chave. O local de arquivo dos papéis de trabalho é no Departamento de Auditoria e não na casa de cada um de seus membros. Tá? Olha, é bem direto, né? Tá? O autor aqui que escreveu isso, ele foi bem direto mesmo. Tá? Ou seja, é aquele negócio assim, ó, é sua função, não confia e não delegue a ninguém que não tenha a mesma responsabilidade que sua, tá? Na revisão dos papéis de trabalho, deve-se admitir que os papéis estão sujeitos à revisão do sênior, que prepara uma folha de pontos pendentes, tá? Detalhe, foi feita uma revisão da sua auditoria, né? Você fez todo o trabalho de auditoria, e lá na hora que foi feita a revisão, o chefe, o sênior lá, o supervisor, identificou que, olha, tem algumas informações pendentes aqui que nós precisamos entender, tá? Isso daí pode até
ser necessário que você volte à empresa para conseguir essa informação que de repente você não fez, tá? Que você não obteve, tá? A revisão representa um comentário crítico, né, de quem está fazendo, né, sobre o trabalho do assistente, tá? Porque a ideia é que critique mesmo, de forma que cada vez seja mais bem feita, seja melhor, tá? Que vai eliminar, a eliminação das pendências deve ser evidenciada nos papéis de trabalho e não na folha de pendências, né? Porque se já foi eliminado, porque não tem pendência, tá? Nessa folha apenas deve ser indicado que o ponto foi eliminado, tá? A revisão dos papéis de trabalho pelo sênior é provavelmente o fator mais importante em sua avaliação do desempenho do assistente. Os papéis estão sujeitos à revisão do gerente de auditoria, certo? Ó, eu deixei esse material aí complementar para vocês, né? Tá lá no encontro 6, né? Tem um artigo lá falando sobre papéis de trabalho, tem o capítulo 9 do livro que eu peguei esse material de papéis de trabalho, você entendeu? Tá o capítulo inteiro lá. E tem também os slides lá disponíveis para vocês. Pessoal, alguma dúvida aí com relação a isso? Oi? Pés de trabalho aqui. Deixa eu só abrir aqui um negócio aqui na planilha. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ver a nossa situação aqui. Não sei se vocês viram, mas foi lançado lá uma atividade valendo até 1000 pontos, né? O que foi essa atividade, tá? Essa atividade foi participação nas palestras daquela semana, mais ED, mais avaliar, tá? Aí acontece o seguinte, o que acontece? Eu vou ter... Deixa eu ver quem tá com barulho aí atrapalhando aqui. Eu vou ter que pedir para o Kennedy ainda, que de repente, professor, mas eu não mandei o avaliar porque quando o senhor pediu, falou, eu já tinha feito. Beleza, tá? Eu vou pedir para o Kennedy um relatório, né, de quem fez e quem deixou de fazer, tanto o avaliar como o ED. O ED não, o ED vocês têm como ir lá e tirar, tá? Então não vou atrás de ED não, tá? Quem me entregou, entregou, quem não entregou, deixa para lá. Mas do avaliar eu vou atrás, porque tem pessoas... professor? Deixa eu falar, calma aí. Que aí tem do avaliar que, gente, quando a gente comentou com vocês como é que era para ser feito, teve gente que já tinha feito. Então, as pessoas fizeram avaliar, não podem ser prejudicadas, tá? Então, eu vou pedir para quem de relação e aí eu vou revisar essa pontuação aqui dessas pessoas. O que foi essa pontuação de 1000 pontos? 200 pontos de avaliar, 200 pontos de ED, né, do ED, e tivemos 3 palestras na semana passada, né? Na terça, na quarta e na sexta. Então, eu considerei a participação em 2, tá? Então, nós demos 300 pontos, eu, no caso, dei 300 pontos para cada palestra que você participou. Se participou em 3, eu desconsidero uma. Mas quem participou em 2 ganhou 600. Então, 600 pontos de palestra, com mais 400 pontos aí do ED e do avaliar, deu os 1000 pontos. Ok? Certo? Alguma dúvida? Ricardo, você ia dizendo aí? Não, é porque eu fiz o ED, né? Uhum. Me mandou? Não, nem sabe que era para ele mandar, senhor? Era para mandar. Manda aí. Quem fez o ED ou quem não fez ainda, tem aí até sexta-feira para me mandar aí, tá? O certificado dele lá, né, que gera, tá? Se for daquelas atividades, tipo assim, tem gente que é empreendedorismo. Empreendedorismo não está gerando certificado. Aí tem que mandar o print da tela lá, que tá tudo fechadinho, tudo foi completo, tá? Aí me manda, aí eu vou professor, revisar essa nota, tá? Eu participei de 2 palestras. E quantos pontos você teve, Ricardo? Aí é para ser quanto? Quanto é por palestra? 300 por cada palestra. 300 cada palestra. Então foi 600 mais o avaliar que eu lhe mandei, né? Isso. Você tem os 800.
9 E o fora ED? 1. Faltou o Ed mesmo. O ED. Então eu lhe mandar e completa os 1.000. Exato, aí eu vou revisar. Só que, ó, não adianta você me mandar e querer que eu vou na hora revisar isso, não. Depois vou fazer tudo uma vez, tá? Tá. Eu também. Se toda vez tiver que abrir o portal só para fazer uma alteração de uma nota, eu tô lascado. Ainda Professor, Ah, Mas ainda dá tempo de fazer a avaliada, professor. É só o senhor não esquecer que tá bom. não, eu tô falando, vocês façam aí, quem não fez avaliar, faça aí até sexta-feira no máximo aí, que eu vou pedir o relatório pro Kennedy. Depois que eu pedir o relatório pro Kennedy, professor, eu fiz depois. Aí eu não quero nem saber mais, tá? Eu vou ser sincero. Professor, Eu vou ficar. me diz uma coisa. Esses 1.000 pontos, o senhor vai dar para cada disciplina que o senhor tem com a gente, é? É assim, ó. Para auditoria e para práticas, eu dei os 1.000 pontos. Por quê? Porque nessas disciplinas a gente tem 2.500 para distribuir, certo? Certo. Fazer. Agora, naquela de análise de demonstrações, aquela era só 1.500. Então, lá ficou valendo a metade. Ficou valendo só 500 pontos. Então, o que você teve aqui de 800, por exemplo, lá na de demonstrações contábeis, na análise, né? Você teve só 400. Então, a lógica é essa, tá? Lá eu não posso dar os mesmos 1.000 pontos. Então, não sobra mais nada, você entendeu? Porque lá é só 1.500. Tá? Entendi. Então, eu fiz esse peso diferenciado aí. Tá bom. É só para mim ter uma noção aqui, que eu vou lhe mandar o ED aí. É para mandar no seu e-mail, é? O certificado? Pode mandar no meu zap mesmo, ou no e-mail, tanto faz. Né? Eu mando no zap. No e-mail é melhor, mas pode mandar no zap, não tem problema não. No zap que o senhor vê logo é mais rápido. O problema do zap é que se eu abrir e não baixar, aí eu fico perdido depois eu não vejo mais. Esse é o problema, tá? Por isso que eu peço no e-mail fica reservado. No e-mail eu vou lá e jogo vocês tudo para uma pasta que tem lá, que eu criei no meu e-mail, atividade de aluno, entendeu? Então fica lá reservado. Então eu vou mandar no e-mail, que é melhor, então. Mais garantido. Professor, não vai ter avaliação parcial, não, né? Ou vai? Não, nós vamos ter atividades, nós não vamos ter prova parcial. É isso que eu estava olhando aqui. Deixa eu abrir aqui meu coisa aqui. Ó, vocês aqui, nós temos mais 1.000 pontos aí para a gente fazer, né? Então, vamos considerar aqui que tem mais aí pelo menos 3 aulas. Na última aula eu quero fazer uma revisão com vocês. Então, nessas 3 aulas, vamos fazer aí, eu estou querendo fazer pelo menos 2 atividades aí, valendo cada uma uns 400 pontos aí, tá? Então, vocês fiquem aí espertos que semana que vem a gente já faz isso. Dia 4/11 aí, a gente terminando assim mais o conteúdo um pouco mais cedo igual hoje, eu vou disponibilizar uma atividade para vocês fazerem, tá? Valendo aí pelo menos uns 400 pontos aí, tá? Professor, e o simulado do CRC que ia ter, não vai ter mais não? Vai ter, vai ser dia 31 agora. Ah, tá. O Anderson já está programando, se não me engano vai ser à tarde, né? Porque a gente até conversou que de manhã, teve gente que escolheu de manhã, mas de manhã não dá certo porque tem pessoas que trabalham, né, no comércio, né? Então não daria certo. Mas a ideia é assim, que vocês vão, a gente vai disponibilizar para vocês o link lá do formulário, né? Que vocês vão fazer. Tá? A ideia é ter aquela quantidade de questões lá e aquela dificuldade que tem lá dentro do CRC, tá? Então, é para vocês mesmo terem uma noção aí, se preparem, não façam compromisso aí para o sábado à tarde, tá? Deixem um compromisso com a gente aí, com vocês mesmos, na verdade, esse compromisso, tá? Ok? Eu recebi aí, deixa eu até parar de gravar, né? Que a gente tá gravando coisa aqui que às vezes não